Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Larará, oh, larará. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Aleluia! De uma só vez eu fiz algo mudar minha vida pra ser como eu sempre quis ser. Eu reguei uma semente que vingou e eu simplesmente não quis mais olhar pra trás, reaprender como se faz. O velho caiu e o novo homem nasceu, vivendo no estreito, decisão que vem no peito. Eu abro e fecho, tive a solução pro que não deu. Sou, não tire o alvo, proibido, diz a placa e eu vou. Inimigo, eu tive aqui a situação, tirei. No meu sonho eu vi a gente no futuro, confirmando que era por enfim. Tive que ninguém deu pra mim. Bom demais pra acreditar, eu acordei em outro lugar. Foi diferente do lugar que eu vim.
Se eu estiver cercado, se o perigo vive ao lado, lembra bem que é pra matar o leão no Coliseu. No cinema mudo é um olhar pra eu dizer tudo em um minuto. Eu posso te ensinar que nunca aprendeu, ou bem ou por mal. Coragem, vai em frente, dia chegou. Se tem sede de paz, descansa, pois você já não é mais um sofredor. Olhar bem diferente, tudo mudou. Não saberia jamais. Sonhar bem alto é quase um passo pra levantar voo. De uma só vez eu fiz algo mudar minha vida pra ser como eu sempre quis ser. Aplauda o Senhor! Boa noite! Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus mais forte. Amém? Pode sentar. Como vocês podem ver, nosso tema aqui hoje é um tema bem legal, interessante, romance aprovado. E a pergunta que fica, afinal, o que é o RA? E sem mais delongas, por causa do nosso tempo, eu queria chamar os nossos primeiros convidados aqui. Ângelo, Mário e Yara. Enquanto eles não vêm, não chegam, falar de novo aqui, tá rolando Correio Elegante Cantina lá fora. Você quer mandar um recado aí pro seu crush, pra sua cruxa, anonimamente ou não, tá lá na entrada, mais informações lá. Uma salva de palmas para esse casal, galera! Meu Deus. Senta nesses grandões aqui. Vou apresentar, né? O Heitor, gente. Esse é o filho mais amado da Igreja de Cristo Dogmas. Amém? Acho que os microfones estão aí. Adivinha? Oi, adivinha qual é o tema hoje, Ângelo? Hã? Adivinha qual é o tema hoje? Adivinhar é pecado, né? Mas... É verdade. Você está aqui, perto então. O tema hoje é RA, galera. E a pergunta que não quer calar, o que de fato é o RA? Você consegue definir isso? O que mais, o que fazem, aonde vivem? Logo mais no Globo Repórter. Brincadeiras à parte, vamos lá. Partindo aqui para a primeira pergunta. Ângelo Mário, diga quem é você, o que você faz antes de tudo, você é formado em quê, você estuda para onde? Você... E aí? Fala aí, Ângelo, para a galera. Oi, eu sou Ângelo Mário, eu tenho 27 anos, sou formado em recursos humanos, trabalho no mercado financeiro brasileiro, sou o pai do Heitor, casado com a Yara, já tem quase 3 anos. Eu acho que essas são minhas informações. Gravei um CD, se você quiser escutar depois, viu? Também tem um CD gravado, baixista, muito bom. Baixista de peso. De peso, bem pesado. E acho que é isso. É isso. Quer falar, Yara? Pode ser um de cada vez. Oi, gente. Eu sou Yara, mãe do Heitor. Tenho 25 anos. Sou formada em nutrição. E o meu momento eu estou trabalhando de nutricionista, mas meu maior trabalho, meu maior ministério no momento é cuidar do Heitorzinho. E é isso. Legal, então vamos a algumas perguntas aqui, talvez comprometedoras. Ângelo, quando começou o RA? O meu ou na igreja? O teu. O meu.
Vai saber? O meu começou em 2016, dia 1º de janeiro. Que isso, hein? Eu botei salva dia de palma 1º pra de ele. janeiro que não tinha Lembrou. erro. Sempre começava junto com um ano, então tava valendo. Não, beleza, essa pergunta aqui não tinha aqui não. Beleza, agora vamos aprofundar um pouco mais, Ângelo. Fala pra gente, Vai profundo, vai. pra você, o que é de fato o RA? O que é de fato o RA? Valendo, assim, valendo. Valendo. O RA, ele é basicamente um desvio de tudo aquilo que é ruim. Vou botar o ponto aqui. Namorar não é ruim, tá bom? Não é errado, tá tudo certo. A questão é, existe um momento certo para todas as coisas. E a Bíblia fala sobre isso, né? Existe um momento para tudo debaixo do céu. Então, Deus preparou algumas coisas para alguns momentos e outras para outros momentos. Então, o RA, ele é basicamente um estilo de vida para te ajudar a vencer o seu pecado, a vencer as suas dificuldades, principalmente no lado sexual. Então, é vencer as suas dificuldades, é te ajudar a estar longe do pecado. Assim, né? Sem gourmetizar muita coisa, né? Porque às vezes as pessoas estão aqui, porque é uma coisa tão santa, tão extraordinária, porque Deus desce e fala. Às vezes não, mano. Às vezes é só para te livrar de um mal, de uma dificuldade, de algum problema que você possa ter dentro do seu relacionamento. E a gente sabe que a juventude, ela é cheia de hormônios, cheia de vontades, Demônios. cheia de demônios, cheia de desejos. E o que a gente quer com isso é que a gente tenha uma geração de pessoas mais santas, realmente separadas para Deus, que separaram o seu relacionamento, que escolheram o momento certo para todas as coisas. Entende? Palavras do Ângelo. Graças a Deus. Agora a Yara. Yara, fala pra gente o que é o RA valendo de fato para você. Valendo de fato? Foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida. Porque você... Olha que tu já fez um filho, hein? É verdade, é a segunda. É verdade. Porque você vai muito na contramão do que as pessoas falam, dizem que o mundo prega mesmo, né? Porque todo mundo aqui que está no RA, ou que já fez RA, quando vai falar que você está numa escola, no seu trabalho, e você fala, você tem namorado? Para você não querer explicar muito, tem gente que você fala, aham, tenho. Só que quando você vai explicar que, na verdade, você tem um RA, até você explicar esse princípio, o que as pessoas ficam meio espantadas, né? E acham muito bonito. É muito bonito, mas é muito difícil. Mas nos aproxima muito de Deus, porque você está abrindo mão de muitas coisas para estar mais perto de Deus por conta de um relacionamento. Então, eu fiquei muito mais próximo de Deus durante o RA. Hoje eu falo que é a maternidade, porque Deus fala muito comigo sendo mãe, muito mesmo. Às vezes eu choro cuidando do Heitor, porque Deus fala muito comigo enquanto eu cuido dele. Mas o RA ele tem muito a nos ensinar, principalmente essa questão do pecado sexual mesmo. E é isso. Amém. E para você, Heitor? Miau! Ele tá com Ângelo, vergonha. quanto tempo de RA você ficou? Cara, eu fiquei demais. Excedi a conta. Acho que eu fiquei... 7 anos. 4 anos. 4 anos. Foi 4 anos e quase 1 ano de noivado. Então foram uns 5 anos aí para chegar o dia D. O dia D. Mas é porque eu dei mole em relação a algumas coisas. Por exemplo, eu dei muito mole em relação à minha vida financeira, meu trabalho. Assim, eu demorei para desenvolver isso de uma forma... para me pensar assim, cara, eu preciso me sustentar, eu preciso ter tanto de dinheiro, de tudo. Então, eu demorei para me estabilizar. Então, mas assim, não tem nada a ver com RA, tá? Foi um BO meu. Eu que fiz um negócio atrasado, mas foi mais isso. Aí foi 4 anos. Se eu não me engano. Certo. Só que os 2 primeiros não vale muito, porque a Yara, nesse período, ela ainda estava... Na pandemia, né? Não, foi 2016, 2017, a Yara ainda não gostava muito de mim, não, assim. Eita Deus. Ela tinha um pouco de aversão à minha cara. Brincadeira, não era tanto assim também, não.
Amém. Galera, se vocês não perceberam, a gente vai fazer aqui degraus, beleza? Estamos aqui num degrau, a galera está casada já, está com filho. Ângelo, para finalizar esse pedacinho, qual que é o conselho que você dá para a galera que quer chegar onde você está? Casado, com filho, batalhando pela vida. Batalhando pela vida. É porque é difícil, viu? Construir um prédio não é fácil. Realmente, batalhar pela vida é complicado. Mas a primeira coisa é... Virar crente. Vira crente. Escolha alguém legal. Não seja muito... Não é criterioso. Escolha uma pessoa crente, uma pessoa legal, que você considere ela divertida. Arrisque, tente um relacionamento com ela, em paz, tranquilo. Prepare o seu bolso, isso é muito importante. Então, é o mesmo esquema que José faz com Faraó. Vão vir 5 anos de seca aí, então a gente vai fazer isso, isso e isso para chegar nesse momento. Até que momento? Até o momento da seca e a gente ficar bem, estabilizado. Então, você planejar o seu futuro. O RA ele tem que ter o fim em alguma coisa, né? Então, ou ele termina em casamento, ou ele termina e acaba de vez mesmo. Então, você tem que planejar chegar no casamento, chegar nesse ponto, que é o ponto mais importante. E o principal, eu acho que é fugir do pecado, vencer os seus desejos, as suas dificuldades, para que você chegue no dia do seu casamento bem, santo, e olhando para trás falando assim, cara, eu consegui vencer esse momento da minha vida e agora eu vou para outra etapa. Então, o mais importante é estabilidade, uma pessoa legal e uma pessoa crente. Eu acho que é os principais. Senhoras e senhores, uma salva de palma. Pode ficar aqui, tá? Não é para acabar, não. Então tá. Porque eu tô vendo Agora, esse monte de cadeira mesmo, eu tô, gente, mas... É porque o Espírito Santo está aqui, amém? Galera, vamos entender um pouco melhor. Queria convidar aqui a galera... Não, a galera, ó. Queria convidar aqui o Tanto e a Gabi, vem cá. Uma salva de palmas para eles. Eita Deus. Para que lado que sobe? Qual é os nossos patrocínios? Templo Fit. Propagandas Templo Fit, Borracharia Lifestyle. Você que está precisando de um pneu, chama a gente. Temos Gabriel Mário Design. E essas são as propagandas do dia. Senta aqui, Tantos. Você que arrumou as cadeiras mesmo? Tandinho, tem um microfone aí? Tandson, fala pra gente quem é você, o que você faz. Você estudou pra quê? Você faz o quê? Quantos anos você tem? Onde você mora? Qual é o nome de sua mãe? Brincadeira. Fala aí, Tandinho. Tá. Boa noite. Aí, agora tá. foi. Responde o homem, gente. Boa noite. Meu nome é Tandson, né, como já foi falado. Eu sou formado em design. Hoje atuo na área. Tenho uma empresa do ramo, né? Tenho 29 anos. Provavelmente sou um dos mais velhos da DOC hoje. Mas tem umas tartarugas aí hoje, viu? Tô vendo ali. Estamos vendo ali, tem uma honra, né, estar com alguns aqui da geração anterior à nossa, né, na plateia. Né? Aqui tem um dos primeiros casais de RA na plateia, vale a pena frisar isso, né? Mas voltando aqui, sou casado com a Gabi, né, Gabriele, e em resumo é isso, né? E de crente mesmo, só para frisar, já tem uns 12 anos aqui nessa igreja aqui, congregando com a gente, com todos vocês. É isso. Fala aí, Gabi. Você, quem é você? Oi, gente. Meu nome é Gabriele, mas eu prefiro que me chame de Gabi. Eu tenho 20 anos, bem naneca. Sou maquiadora e é isso. Sou esposa do Tandson. Então tá bom. Tandson, fala pra gente aí, Tandson, pra você, rapidamente, que essa pergunta já foi, a gente só quer saber uma perspectiva diferente. O que é a vida? Brincadeira. O que é o RA? Pra você, Tandinho?
Acho que desligou aí. Desligou, agora voltou, ele está brincando comigo. Estão te boicotando aí, ó. Está me boicotando. Eu acredito que o RA, na minha perspectiva assim, de vida, ele é um estilo de vida de santidade. Né? Como o Ângelo disse ali, é um desvio do que é natural no mundo moderno hoje. Né? Então, para mim, o RA seria mais isso, um estilo diferente, né, de viver um romance, né, de viver a santidade dentro do namoro. Né? Eu acho que, basicamente, é isso. Né? Quer responder? Não, Gabi, já é outra pergunta já, filho. Gabi, fala pra gente, qual a diferença do RA para um namoro? Beijo na boca é coisa... Eu acho que a maior diferença, né, enfim, nós vivemos numa corte, né, não temos contato físico, muito contato físico, sem beijos, e assim, as coisas superficiais, né, mas que são bem importantes. E eu acho que a diferença que é no namoro é que é um desafio muito maior, porque você escolhe viver aquele tempo totalmente assim para o Senhor e para conhecer profundamente seu futuro parceiro, sem poder nem saber se ele beija bem, se ele tem bafo. Você tem que estar tomando esse cuidado aí. Então, eu acho que é isso, o desafio ele é maior, né? E eu acho também que nos protege mais, assim, na minha percepção, né? Há uma proteção maior quando você se faz nesse estilo do que o namoro mundano. Certo. Galera, esse é um casal maravilhoso que eu admiro demais. E para dar continuidade aqui, eu queria que vocês contassem, pode ser o Tantos ou vocês dois juntos, um pouco da história de vocês dois, como vocês se conheceram, lá no Pedregal e tal. Não, Pedregal não, como é que é o nome? Ocidental. Ocidental. Como é que foi isso aí? Foi amor à primeira vista? Ela te odiou também, Tantos? Não. Na verdade, sim. Não é um padrão a ser seguido. Mas a gente se conheceu dentro do ministério, né, do mesmo ministério de intercessão, que a gente faz parte. E no princípio, sim, ela tinha um conflito comigo, porque achava que eu mandava demais, né? E nisso, algum tempo depois, eu não sei, alguns meses depois, a gente foi para um acampamento na igreja, um acampamento de jovens, lá no início de 2020, Saudades. certo? 2020, né, que foi o último acampamento, na verdade, né, que teve na igreja. E ali a gente meio que começou a trocar, como fala, SMS, não é SMS? A gente começou a trocar um contato visual, né? E quando a gente saiu daquele acampamento, eu já saí tipo assim, mano, eu quero algo sério, né? Então deu 2 semanas mais ou menos assim, eu troquei informação com a minha família, né? Falei assim, estou interessado em fulano, nessa menina aqui e tal, o que vocês acham? Aí minha mãe deu um feedback, não sei o quê, nem conhecia, né? Subiu só a imagem. Falei com meus pastores, né? Com o pastor Hélio na época, e ele deu assim, Tantos, beleza. Quando o pastor Hélio me deu um ok, pode seguir o bonde, mano, no mesmo dia, na DOC à noite, eu cheguei nela e falei assim, ei, bora fazer RA? Detalhe que eu não conversava com ela, eu não trocava informação com ela nem nada, né? Então, tipo assim, a lábia do homem, viu? Tu é doido, mano. O nosso contato no ministério era muito superficial. Era oi, bom dia, tipo assim. Mas quando a gente voltou naquele dia, eu tomei decisão, eu falei... Tu falou sim? E ela doida. Poxa. Eu falei, pode ser. Tô fazendo nada? Caraca. Então, né, a gente ficou nessa e dentro de 6 meses ali, eu pedi ela em RA, a gente conversou com os pastores dela na época, né, com a família dela, só que a gente ficou ali uns 6 meses ainda até, dentro da pandemia ainda 6 meses até oficializar o RA, né? Então, oficializou ali em agosto de 2020, sendo que eu pedi em março, né, de 2020, então ficou esse tempo aí. E a gente conversando, né, ela na casa dela, eu na minha, tipo assim, sem pandemia, ninguém saía de casa. Sei como é que é. Né? Então, trocou muita informação. Dentro de 1 ano depois, eu pedi ela em noivado,
né? Depois, 1 ano e 8 meses, certo? Deu quanto tempo, Tanderson, de RA? Eu contei umas 3 semanas. Deu um ano. A gente oficializou em agosto, e aí em agosto do outro ano ele me pediu em noivado. E, né, basicamente foi isso, né? E a gente casou fechando ali, completando o ciclo, né? Mas completando o ciclo do momento que eu pedi ela em RA, deu 2 anos, né? Quando eu casei, né? A gente casamos no ano passado, né? 12 de março. Então foi bem direto, né? As nossas decisões aí dentro do RA. É isso. Amém? Nós vamos disponibilizar uma pessoa agora para fazer uma pergunta bem legal. Galera da organização, me ajuda com o microfone lá rapidinho. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Bia. É você mesmo. A pessoa que busca o microfone que faz. Tá ferro. Amém? Alguém? Ali, o Gustavo tem uma pergunta. Levantou a mão lá. Tem certeza? Vocês querem fazer RA não, velho? A hora de perguntar é essa. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Olha lá. Ixi, Maria. Sem polêmicas, mulher, pelo amor de Deus. A pergunta é para quem? Oi. Pode ser para os dois. Em algum momento vocês pensaram em desistir, largar isso de mão? Enfim. Deixa a Yara responder. Falou pouco. Fala, Yara. Se defende. Se redime. Foram 4 anos, né, mulher? 4 anos. Aí, é igual faculdade. Chega no meio, assim, você fica... Eu acho que eu vou trancar esse negócio. Não tem fim, não. Vai ficando difícil. Mas... Sim. Principalmente com essa questão... Porque você está ali... Igual a gente ficou 4 anos, né? Aí você vai passando os anos, aí quanto mais tempo demora, você vai sempre colocando dificuldade em questão de casamento. Igual, por exemplo, o Ângelo falou que a questão dele, que a gente demorou mais, foi por conta dele, da estabilidade financeira. E aí eu colocava a desculpa que eu queria terminar a faculdade primeiro. E, não, mas eu não quero sair da casa da minha mãe e do meu pai, eu quero ajudar eles financeiramente e tal. Então, por esse motivo, colocando outras coisas na frente, outras prioridades na frente, eu tinha vontade, tipo, não, meu filho, vamos entregar isso aqui para o Senhor. Quando tudo se resolver, quando eu me formar, você tiver a sua estabilidade, a gente casa. Só que aí, se a gente for colocando essas prioridades em primeiro lugar, você nunca casa. É igual hoje para ter filho. Não, vamos esperar ter uma casa própria, vamos esperar ter um carro, tudo. Você sempre vai arranjar uma desculpa para aquilo não acontecer. Mas a bênção do discipulado é isso, porque o pastor Hélio, ele sempre nos acompanhou, nos cobriu e nos dava direção e mostrava que a gente não ia casar com tudo, mas que Deus ia suprir todas as necessidades que a gente podia ir com a cabeça, né, no casamento. E também a questão sexual mesmo, assim, porque igual a gente ficou 4 anos... O tesão era grande, né? O fogo desce. Na verdade, sobe. O fogo sobe. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Essa questão sexual mesmo, isso é muito pesado para casais. Assim, eu falo que estando debaixo de uma cobertura de discipulado já é difícil, imagina sem. Principalmente sobre essa questão sexual, que você pode estar ali compartilhando suas tentações, os pecados, enfim. Mas eu tive. Te respondi, Ari? Acho que foi um podcast. Brincadeira. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí, Gustavo. Agora, tá vendo? É na pressão. Para quem, Gugu? Para qualquer um dos dois, na verdade. São ali. 2 perguntas, mas é em uma. A primeira eu acho que cabe mais para o Tanderson, não sei se cabe ir para a Gabi, não sei se caberia para o Ângelo. É sobre comunicação, né? Assim, o Tanderson falou que nunca chegou a chegar a comunicar ao fundo, né? E o segundo é sobre o problema. Qual foi o maior problema na relação aí durante esse RA? E como funcionava essa comunicação? Tendo em vista sobre o que vocês conversavam, né? Ninguém conhecia o outro. Parece como se fosse algo forçado, assim.
Não sendo crítico, claro. Não É isso, Gustavo? Calma, meu déficit atacou aqui um pouco. A primeira é o quê? Comunicação. Como que rolou isso aí? Tipo, como que fazia, tendo em vista que vocês não tinham nenhum tipo de relacionamento anterior? É porque o Tandson, ele é mais louco, né? Ele já Quer teve fazer ideia- rear comigo? O Tandson já foi, até porque o Tandson já estava numa idade avançada. Aí ele... São 47 anos. 46 anos. Aí o Tandson, ele bateu um recorde. Ele é o homem mais velho a entrar no RA, na Igreja de Cristo Docs. Brincadeira. Gabriel tá aí pra E a pra Gabi é tirar esse mais recorde, nova. hein? Brincadeira. Deixa ele responder. Eu vou ficar fazendo gracinha aqui, mas... Pode responder. Da primeira pergunta, eu acho que eu entendi, tipo, como que ele chegou em mim me pedindo RA, sendo que ele nunca conversou comigo, foi isso? Meio isso? Ah, tá. Assim, uma das coisas foi que ele não era tão besta assim, né? Ele foi sondando. Então, eu tinha uma amiga, a Miriam até, então ele perguntou tudo pra ela. Então, tipo assim, ele sabia de toda a minha vida sem eu saber que ele sabia de toda a minha vida. Fofoqueiro. Então, e aí ele perguntou, e aí, você acha que ela tem interesse? Aí ela, tem interesse, não sei o quê. Então, ele, né, quando ele me pediu a RA, ele já tinha ali um pouquinho de, né, de que eu queria. É malandro, né? E sobre a comunicação depois, como a gente estava na pandemia, a gente só conversava por WhatsApp e por chamada de vídeo, a gente aproveitou esse tempo para se conhecer, né? Então, por exemplo, o Tandson me fazia milhares de perguntas. Eu poucas vezes fazia, eu só falava assim, e você? Do que eu respondia, né? Ele fazia um interrogatório comigo, perguntou qual era o meu chamado, qual é o meu tipo sanguíneo. Ele me perguntou o meu tipo sanguíneo. É que ele é vampiro. Aí ele é... Ele me fez milhares de perguntas. Então, durante esse tempo da pandemia... Acabou o seu tempo. A gente se conheceu muito. Então, foi bom, porque a gente não... enfim, foi bom. Foi um tempo bom. A gente deu para se conhecer bastante, né? Para se comunicar bastante. Não teve nenhum ruído, não, na comunicação. Quanto tempo de casamento mesmo, Gabi? Vocês estão casados? 1 ano e 3 meses. Caramba, legal, hein? Então temos aqui... tá, outra pergunta, desculpa. Talvez a mais importante, qual é o maior problema que vocês encontraram durante o relacionamento? Anterior ao casamento, claramente. O maior problema? Isso. Eu acho que o maior problema é o fogo mesmo, como a Yara falou. Eu acho que Rapaz, o Tandson... essa questão de você gostar da pessoa, você sente uma atração, né? Você sente uma atração física por ela, né? Então, assim, principalmente quando foi chegando ali perto do noivado, pós-noivado também, como a gente se via com mais frequência, era difícil até os abraços, né? Já queria agarrar o homem. Mas eu acho que esse foi o maior problema, assim, que a gente tem que lidar, né? Que é essa área sexual mesmo, que a gente tem que orar muito, jejuar muito, né? Para que o Senhor nos sustente. Eu acho que, para mim, esse foi o maior problema. Então é isso, eu queria chamar o próximo casal aqui. Então aqui temos um casal casado com filho, temos um casal... Eita Deus! Está aqui também. E eu queria chamar aqui a Murilo e a Bia, uma salva de palmas para eles. Pode trazer o microfone, não tem problema não. Oferecimento. Montins, eu estava tentando lembrar. Galera, temos aqui um casal noivadíssimo. Murilo e Bia. Oi, galera. Murilo, fala pra gente quem é você, o que você faz, qual é a sua comida favorita, qual é a sua cor favorita, qual o tamanho das suas calças. Fala aí pra gente. Isso aí eu não sei, não. Bom, eu sou 21. Murilo. Não, na verdade, gente, eu não sou Murilo. Eu me chamo Gabriel, para quem não sabe. Meu nome é Gabriel Murilo. Eu sou analista de painel numa empresa de um aplicativo de mobilidade. Uau! Uau!
Estou me formando em Sistema da Informação, tenho 27 anos e sou baterista. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz. Basicamente é isso, e sou noivo da Bia. Quem é Bia? Eu sou a Bia Beatriz, né? Eu sou estudante de enfermagem, na luta aí. Tá longe, mas amém. E sou noiva do Murilo. Entendi. Bia, você mora onde? Gama. E o Murilo também mora no Gama? No Gama. Porque tem um casal aí que já vou falar para vocês uma coisa, viu? Bia, tá com quantos anos, Bia? 19. 19 anos. Murilo, 27. 27 anos. Bacana. Murilo, para você, Murilo, a pergunta que eu fiz para todo mundo que veio aqui. O que é o RA? Bom, para diferenciar um pouco dos outros, né, porque todos eles estão certos, não tem certo e errado para isso, mas para mim é mais uma questão de propósito. É uma parada que realmente é um propósito que você decide fazer. É algo que você escolhe para si, então é um caminho que você vai seguir num propósito. Basicamente é isso, né, em poucas palavras. Legal. Quer complementar, Bia, essa pergunta? Eu posso partir para a próxima. Não, é porque eu acho também que o RA ele é um compromisso que você faz primeiro com Deus, antes de você fazer com a outra pessoa. É muito sobre você também. Então, eu acho que é igual o Murilo falou, é um propósito que tem que ter um fim, como o Ângelo falou, e eu acho que é isso, tem que ser um propósito alinhado com Deus. Era uma das principais coisas que o pastor ele falava com a gente, que era, antes de você se comprometer com Ele, você está se comprometendo com Deus. Então, isso firma mais o seu propósito, sabe? Não é algo tão frágil. Tipo, mano, é algo sério, é seu compromisso com Deus. Então, eu acho que é isso. Então, tá bom. Mais uma pergunta para vocês aí. Vocês estão noivados quanto tempo aí de RA até chegar no namoro? De RA até chegar no noivado, desculpa. Quanto tempo de RA, gente? 2 semanas. Foi tipo isso? Zoeira. Foi quase. Foi um ano, ela não lembra. Foi um ano. Assim, foi pouco menos assim, chegou a 11 meses, não, foi... Foi mais. Foi mais? Foi. Não, A gente fez 1 ano de RA em setembro e você me pediu em fevereiro. Ah, é verdade, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, mesmo. exatamente. A gente não é de exato. Eu não sou de exato. Eu sou. Então, é 1 ano e 3 meses. Legal. Murilo, conta pra gente qual foi a hora que você entendeu assim, caramba, tá na hora de noivar. De noivar? Porque você não casou ainda, né? Não, sim. Então não, eu achei que você ia perguntar do RA, quando... Tipo, não, mas de noivar, basicamente, para mim mesmo, foi quando eu não conseguia ver o meu futuro sem ela. Aí eu falei, com fé, brincadeira. O último romântico. Não, brincadeira. Mas realmente é isso. Quando você está vivendo com alguém e você já aceita, você ama as qualidades dela, você aceita os defeitos dela, então, tipo, não tem mais por que você ficar, né, vou ficar protelando. É uma parada mesmo que você tem que fazer o que o Ângelo falou, né, e que o Tandinho falou também, a Yara complementou, que foi, você tem que começar a caminhar nisso, preparar o seu bolso, preparar a sua mentalidade, saber que vocês vão viver junto, e tendo esse entendimento, é isso aí, brother, partir para cima. Legal. Bia, fala pra gente como é que foi a gestão desse processo aí de arrumar as coisas pro casamento, como é que tem sido? Estressante? Eu tô surtando. Eu tô igual aquele vídeo que a Andrea postou, galera. Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, outra hora eu tô doente. Agora eu tô doente, mas tá tudo bem. Mas eu acho que... Repete a pergunta. A pergunta é o seguinte: como é que está sendo a gestão de dinheiro, de tempo, de consolidar todas essas coisas que você vive para organizar o teu casamento? Quais os desafios? Eu acho que Deus tem suprido muito as nossas escolhas, necessidades, tem nos honrado muito, porque a gente fez escolhas com princípios, né? E eu sempre ficava brincando com o Murilo que, tipo, ele não ia me pedir em casamento faltando pouco tempo. Ele foi lá e me pediu um casamento faltando 6 meses para o casamento. Então, assim, foi algo que, tipo assim, tirou um pouco do meu ego, tipo assim, você não vai ficar no controle de tudo, minha filha.
Então, eu acho que tem sido um momento de muito aprendizado. No noivado, a gente aprende muitas coisas, porque aí a gente percebe que tipo, tem coisas que não fazem mais sentido, tipo briga besta, essas coisas. Tipo, cara, a gente está prestes a casar, tipo, essas coisas não fazem mais sentido. E essa questão de gestão do casamento é uma loucura, mas, assim, vale a pena no final. Deus provê tudo, irmãos. Galera. É brincadeira, mas realmente é. Quando você, tipo, complementando o que ela falou, quando você escolhe isso mesmo, essa decisão, Deus está em família. Então, Ele vai te honrar, Ele vai suprir, Ele vai te guiar. Amém, irmãos? Amém. Murilo, conta pra galera aí. Quem tá solteiro fala, Tem muito, tá todo casado, foi fraco. Acho. Foi na vergonha. Eu acho que tá com vergonha. Murilo, conta pra galera aí um aconselhamento seu, pessoal, assim, das suas lutas. O que esse bando de machos precisa para começar o RA? Bom, primeiramente, atitude. Quer fazer RA comigo? Atitude conta muito. E, para mim, no meu caso, pessoalmente, a primeira atitude que eu tive que ter foi guardar meu coração. Antes de eu conquistar, realmente, foi muito o que o meu pastor me ensinou, né, em discipulado e tal. Antes de eu conquistar... Quem é teu pastor? O pastor Hélio. Antes de eu conquistar o coração da Bia, eu tinha que pedir para o pai dela. Não o Daniel também. Mas eu tinha que pedir para Deus, né? Eu tinha que conquistar mediante a oração a Deus, falando, Deus, é esse propósito que eu quero, é isso, eu quero construir uma família. Então, assim, você tem que ter atitude. Como eu falei, começa muito antes de você conhecer alguém. Você tem que realmente ter uma postura de homem, você tem que, em tudo. Seja a cabeça para você administrar seu tempo, administrar suas escolhas, entender que você tem um final, você tem um propósito final. Como o Ângelo falou, você tem que ter a maturidade. Então, você tem que ter maturidade, saber o tempo certo também é muito importante. Aproveitar seu tempo de solteiro para você estar preparado para quando chegar uma moça e aí você não passar vergonha. Palavras do Murilo. Eita. É isso aí, galera. Temos aqui um casal de casados, 2, né? Um de noivados. E vamos partir aqui para o último. Queria chamar aqui um casal maravilhoso. Pode vir para cá? Cris. Vem para cá, Jéssica. Vai sentar um em cada ponta. Que é para ficar... Não é brincadeira, mulher. Enquanto eles estão subindo, eu queria dizer que é uma honra tê-los aqui. Todo mundo aqui é meu amigo, eu estou fazendo essas perguntas, mas eu já sei de tudo. É mais para a gente aprender, amém? Acho que sim. Bom. E aí, Christian? E aí? É verdade que teu nome é evangelista? É verdade. Caramba. E você é evangelista? Eu acho, né? Legal. Brincadeira. Christian, fala pra gente quem você é, quantos anos você tem, o que você faz, onde você mora. Onde eu moro. Fala aí pra gente. Meu nome é Christian, tenho 21 anos. Eu estou cursando Ciência da Computação, eu sou um estagiário na área. E em fevereiro eu me mudei para São Paulo. Eu morava aqui no Gama, né? Eu sou dessa igreja desde que eu me entendo por gente, que eu nasci. E eu mudei para São Paulo, porque minha família mudou, né, a trabalho, meu pai precisou fazer algumas mudanças e tal, ia ser mais vantajoso para ele estar lá do que estar aqui, e aí a gente acabou que mudou para passar esse tempo lá, né, então até o final do ano a gente vai estar lá, e é isso. E quantos anos você tem? 21. 21. Beleza. Jéssica, quem é você, o que você faz? Oi, gente. Boa noite. Me chamo Ellen Jéssica, tenho 21 anos, trabalho com marketing, faço RA com esse lindo aqui. Legal. Jéssica, você mora onde? No Recanto. E o Christian? São Paulo. Jesus. É o WebRA. Tá, e a pergunta mais... Como é que isso dá certo? Como é que é isso aí? Porque tá ferro, velho. Explica pra gente aí qual que é o segredo. Então, mano, eu acho que entra muito do que até o Murilo falou, ele deu uma diferenciada do que o Ângelo e o Tanderson falaram, que foi a questão do propósito, né? Então, eu acho que quando você sente paz no seu coração, quando você coloca algo assim no seu jejum, você coloca algo mesmo assim com um pedido de oração toda noite e tal, e você sente uma paz, uma tranquilidade no seu coração, sabe? Eu acho que você tem que seguir aquilo, eu acho que é o Espírito Santo, né, falando com você.
E eu conheci a Jéssica no último acamp que teve, lá em 2020, só que eu não falava com ela, né? Aí aconteceu que, alguns meses depois, eu passei desse campus para o campus do Recanto, para servir lá, como músico, né? Porque estava precisando de gente e tal, e eu toco guitarra. Então, foi esse tempo, né, que a gente teve de começar a se conhecer. E o ano mesmo que a gente começou a conversar bastante foi no ano passado, no início do ano passado, né? Então, a gente passou o ano todo, né, se conhecendo melhor, né, como amigos mesmo, porque eu acho que uma das coisas mais importantes, né, é você ter uma amizade com a pessoa. Uma das coisas que eu acho importante. Olha aí, pega a visão, viu, pessoal? É você ter amizade com a pessoa, né? Mas deu certo pro tanto, não precisa disso não. Não, mas assim, eu acho que não é algo que seja algo geral, assim, né? Você pode entrar em um propósito se você sentir no seu coração, como foi no caso dos dois. Mas uma coisa que é muito importante também é você conhecer a outra pessoa, ter uma amizade com ela. Eu acho que isso é um dos pontos interessantes. É importante também. E aí a gente conversando bastante e tal, e eu orando da minha casa, mas sem falar para ela, né? E ela também. E aí acabou que em novembro do ano passado, eu conversando com o Thiago, né? O Thiago Duarte, né? Aqui da DOC. Eu tomei a decisão de chamar ela para conversar, que também é uma coisa que o Murilo falou. Que estava chonado também, né? O show estava, mano. Aí eu acho que uma coisa que o Murilo falou também, que falou benzão, que é a questão de você ter noção do seu papel na situação, sabe? Então, saber que se eu quisesse ser assim, um homem que poderia ser casado com ela e tal, viver a vida com ela, tinha que tomar o primeiro passo, a primeira atitude, né? Então, eu peguei e falei, vamos conversar em algum lugar e tal. Chamei ela para conversar e a gente conversou, entramos em consenso, né? Falei para ela e tal. E aí a gente decidiu conversar com o pastor Hélio e com a pastora Leandra. Aí eles deram os passos para a gente demorou um mês, mais ou menos. A gente leu o livro do Curte Verso Namoro em um mês, rapidinho. Conversei com o pai dela, Quem não falha na conversou com o meu, e aí é isso. Em dezembro do ano passado, dia 27, a gente iniciou o RA. Oh. É verdade, Jéssica? Sim. Jéssica, como é que foi isso aí para você, na sua perspectiva? Foi isso aí mesmo? Tu ficou ansiosa? Tu ficou como? Como você se sentiu nesse momento aí de começo? Então, gente, no começo, nós dois estávamos meio assim, né? Porque, na verdade, eu nem sabia que ele ia para São Paulo, para depois para os Estados Unidos. Claro, né? Foi falar só depois, filho. Oxi. Aí, eu sabia que ele ia para os Estados Unidos e tal, e acho que por isso que a gente ficou meio assim, né? Nós dois, tipo, não é para ser, né? Tá longe, Deus falando, né? Não é para ser. E aí a gente ficou meio assim, mas mesmo assim, como ele falou, a gente passou um ano conversando, um ano se conhecendo, né? E a gente conversava de tudo, né? Menos de RA. A gente conversava de tudo, e aí foi quando eu já gostava dele, ele gostava de mim. E ele me chamou, né, pra gente conversar. E, assim, o meu coração estava aflito, né, no começo, até conversava muito com a Júlia. Falava, Jesus, como é que vai ser isso? Já é difícil um RA, né? RA à distância, revolucionando o mercado, né? Aí. Mas Deus foi dando graça, né? Deus foi afirmando nos nossos corações, foi dando paz. E, assim, está sendo... E eu pensei, nossa, vai ser uma loucura isso, né, gente? Como é que vai ser? Só que está sendo um processo muito gostoso de ser vivido, né? Está sendo muito prazeroso, é muito bom, né? Os reencontros aí. E está sendo muito bom. É isso. Então tá bom. Já acabou, Jéssica? Brincadeira. Prepara o slide aí das perguntas. Enquanto isso, eu queria perguntar se está todo mundo bem, está todo mundo com água aí, né? Alguém pode trazer aqui para os meus convidados? A primeira pergunta é o quê? Como saber se é amor de verdade ou só uma atração momentânea? Christian. Mano, eu acho que tudo é oração. Tchê, caraca, tio. Dá o glória. É igual eu falei, uma coisa que eu aprendi é a questão, assim, eu ainda não aprendi, né? Porque tu ora, tem Christian? muito que aprender. Eu oro, mano. Eu oro. Então, acho que uma coisa que a gente tem que entender é quando é Deus falando no nosso coração. Então, quando você ora assim, Deus, se não for da sua vontade, tira do meu coração e tal. Tipo assim, tendo fé repetidamente, dia após dia, Deus ele vai ouvir sua oração, né? Ele não vai te deixar desamparado.
Então, quando você ora a respeito de alguma coisa e aquela coisa ela é firmada no seu coração, você continua sentindo paz, você continua vendo que aquela pessoa ela é uma pessoa que se encaixa com você, que você realmente sente algo diferente por ela, eu acho que não tem a ver com a questão da atração. Quando você sente que você está sentindo algo puro, sabe? Que você olha assim para a pessoa e que você sorri pelo que ela é, não pelo que ela tem, entendeu? Então, eu acho que entra essa questão do amor de verdade. É isso. Ferra, hein? Uma salva de palmas aí, galera. Próxima pergunta. Tem? Tem. Como saber se... Brincadeira. Tem não? Ah, tá. É melhor orar para encontrar um parceiro ou tomar uma iniciativa? Jéssica, fala pra gente, Jéssica. É melhor orar ou não para tomar a iniciativa? Com certeza. O Cristian já falou, né? Por quê? Eu acho que, por exemplo, não dá para ser emocionado, né? Tipo, ai, meu Deus, que linda. É para minha vida, vou lá. Não, gente, não estou falando nada. Mas eu acho que é muito importante orar, falar assim, Jesus é... Gente, o Tantes orou, tá? Ele foi meio agoniado assim, mas ele orou. Tantes é crente, gente. E 10 anos aí, né? Ora, nesse propósito aí. Oi. Então, só que antes de eu tomar a iniciativa, galera, eu orei, né? A iniciativa, não é à toa que eu orei tanto que eu fui com a certeza do sim, tá? Então, assim, é aquela questão, orar sempre é melhor do que iniciar, mas se você orar e não tomar iniciativa, né? Você está sendo um vacilão, né? A palavra diz orar e vigiar, você tem que fazer os dois. Não adianta você orar e esperar a mulher ou o homem cair no teu colo do nada, né? Se cair é cilada, cuidado, né? Mas é isso. Desculpa cortar você, tá? Eu acho que a questão do tomar iniciativa faz parte do propósito, do processo, saca? Porque se você acha que você gosta de alguém e tal, mas você não tem a mínima coragem de chegar nela, é porque não é para ser, entendeu? É porque Deus não deu a certeza no seu coração. Então, a partir do momento em que você sente paz e que você tem a tranquilidade de falar, não, eu vou falar porque eu estou tranquilo, entendeu? Porque eu senti no meu coração e tal. E aí sim, eu acho que a partir desse momento você está tendo a atitude correta, né? Enfim, é isso. Estava lendo uma pergunta anônima aqui, mas não sei se eu faço. Faz, pô. Cris. Sim, senhor. Gostou? E se não for para ser, como é que vai ser isso aí, Cristian? Mano, como é que vai ser isso aí, Cristian? É um relacionamento que a gente entrega na mão de Deus, saca? Então, assim, a gente tem que ter na nossa cabeça o propósito, que é o casamento, né? A gente não entra em RA para ficar 10 anos fazendo RA, né? Então, a gente entra em RA para pensar em casar, sacou? Então, a partir do momento em que você não vê aquilo andando, sabe? A partir do momento em que você vê que você está numa estagnação, a partir do momento em que você vê defeitos em você, que você acredita que você não consegue melhorar aquilo a tempo de estar casando com aquela pessoa ou vice-versa, saca? E a partir do momento em que justamente entra a parte da oração de novo, quando você começa a não sentir paz, quando você começa a sentir que está desgastado, claramente é a hora que Deus está falando, né? Que não é para ser. Então, a gente entrega na mão de Deus. Se não for para ser, não vai ser, entendeu? É basicamente isso. Agora, o ponto principal também o RA é para ser algo mais tranquilo de se viver. Então, você viver o RA é você entender que isso tem um propósito, tem um final, certo? Certo. O final ou casamento ou término. E uma coisa muito em paz, porque é para não existir uma coisa que existe nos namoros. Que é o quê? Uma defraudação, uma expectativa que se cria em relação a outra pessoa. É para que o RA, ele é proposital. O namoro, provavelmente não. Então, no namoro, às vezes, você vai viver de expectativa, esperando que a pessoa tome uma atitude, esperando que a pessoa vá até o fim disso, ou de um casamento ou não. O RA não. O RA ele já tem uma direção certa. Não tomou? Cara, segue sua vida e está tudo certo. Então, não vou ter problema com outra pessoa, porque... de falar assim, nossa, eu já fiquei com aquela pessoa ali, e você está na mesma igreja que ela, você está vivendo no mesmo ambiente que ela, só que aquilo não é para te afetar, entende? É para você viver em paz. É uma amizade especial, é uma amizade diferenciada, é uma amizade com um propósito. É isso que a gente tem que entender.
O principal é, não deu certo? Amém. Deus te abençoe, que você consiga outra pessoa especial na sua vida e eu também. Deu certo, vamos casar, desenvolve esse negócio, vai para frente. Segue o rumo e vai embora. É isso aí. É isso aí. Eu queria fazer uma coisa aqui que não está no script, mas não posso perder essa oportunidade. Eu queria chamar o Márcio e a Vanessa. Vem cá, Márcio e Vanessa. Um casal antigueira. Ô, Rafael. Não, pode vir também. Pode vir também, Carol, Rafael. Rafael, Ana. Rafael e Ana. O Julião é a graça. Vem cá. Mas eu acho que vale sim os dois casais virem, que vocês... Eu queria um vocês solteiro têm bagagem. corajoso também. Quem tem coragem? Um solteiro. A gente quer te ouvir. Bernardo. Bernardo. Bernardo não tá solteiro, eu acho. Ih, Se tiver, rapaz. vem cá. Produção, arruma umas cadeiras pra gente. Ou então, à vontade. Eu que fico em pé. Tá bom aqui? Dá um microfone sem fio aqui, gente. Eu confio. Galera, tem um casal aqui recordista. Menos tempo de RA para vocês que não sabem. Cadê o Rafael? Casal recordista aqui. É isso? Sim, com certeza. Eu acho. Eu acho que é. Se tiver alguém que fez menos. Rafael, quem é você? O que você faz? O que você tem a dizer para essa galera aí? O que você está achando desse momento? Tudo no improviso, viu, galera? Então, vi nas redes que vocês... primeiro vou me apresentar, né? Vou me apresentar. Eu sou o Rafael, tenho 34 anos, policial penal desde 2011, sou formado em ciências... Tá ferro. Formado em ciências sociais, pós-graduado em administração pública, casado com a Carol há quase 12 anos, pai de 3 filhas. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acho que é isso. Então, vi que vocês iam falar sobre esse tema aí e tal, e eu gosto. Minha filha mais velha já está fazendo 10 anos. E aí eu falei, vou lá ver o que esse povo vai... Vou lá ver o que esse povo vai falar. Daqui um dia minha filha está lá com eles e tal. Quero dizer para vocês que fui surpreendido de forma positiva. Não tem ninguém falando bobagem aqui. Isso é bom. Tu quer que eu dê um conselho? O que é? Como é que é o... Não, eu só queria saber, só falar quem você é antes de prosseguir. Sim, tá. E você, Carol, Rafa, conta pro povo em quantos meses você casou. Então, é o recorde. Comecei relacionamento com a Carol no dia 1º de janeiro de 2011 e no dia 2 de julho de 2011, no mesmo ano, a gente se casou. Caramba! 6 meses e um dia, mais ou menos. E tu já entrou noivando, né? Não, mas foi. Né? Já entrou noivando. Mas foi. Quando eu pedi para ela, inclusive, acho que ela está sem aliança, que o dedo está meio gordinho e não está cabendo. Mas essa aliança que está no meu dedo, quando eu pedi para me relacionar com ela, já cheguei com a data do casamento, com as alianças. O homem é brabo, gente. Tu é doido. Mas assim, o que acontece? Eu tinha feito um propósito com Deus, comigo mesmo, de que eu só entraria num relacionamento quando eu tivesse condições psicológicas, financeiras, e tudo que é necessário para se ter um casamento. E assim que eu fui nomeado no primeiro concurso que eu passei, que foi antes desse, eu comecei a me relacionar com uma moça. Eu não vou citar nome aqui, nem... Vai falar sim. Brincadeira. Não é essa aqui não. E aí isso durou, sei lá, 1 ano e pouco.
E aí, até respondendo aquela pergunta anterior ali, volta lá, que... Não, volta, tá indo para frente, eu acho. Como saber se é amor de verdade ou só uma atração momentânea? Então, e aí eu fiquei mais ou menos um ano e meio com essa moça, antes da Carol. E no início você tem a certeza absoluta que você vai casar. Você está extremamente apaixonado. Mas a partir do momento que você perde aquele calor da paixão, você começa a ser um pouco mais racional, né? E eu comecei a analisar todo o histórico. Como é que essa pessoa é em relação aos estudos, como é que é a família, como é que é tudo. E eu passei um momento a não sentir mais paz no meu coração. Comecei a falar assim, ih, rapaz, essa menina é doida. Casamento, não é nem isso, assim, casamento é para sempre, né? E essa pessoa tem algumas características que eu não sei se eu estou disposto a aceitar para sempre. E aí, então, eu acabei. Né? Eu e Carol, a gente já servia aqui na antiga Espaço Jovem, antiga Vibe, isso aí. Eu estava falando que alguns de vocês aqui eu vi de fralda, cara. O Ângelo mesmo é um deles. O Christian também. Tem quantos anos, Rafa? 34. 34. E aí, a Carol, a gente já se conhecia, a gente já era muito, muito amigo. Ela estava solteira. Eu já conhecia o perfil todo. E eu falei, moço, isso é mesmo, se quiser. E vocês achando que tanto você era muito doido. Se quiser, tanto que... E aí, a gente começou a orar, né? Falou, e aí, vamos... Orou muito não, 6 meses? Não, foi pouco, rapidinho. Foi tipo... Só o Cristo. Mês de dezembro de 2010. Ah, tá. Mais ou menos. Nem sei se todo, mas foi dezembro de 2010 ali, mais ou menos. Né? E aí, vamos orar? Vamos. Tá, beleza. E aí, em janeiro, eu já fiz isso que eu falei. Cheguei com a aliança, tá aqui a data, se quiser. É isso aí. Oi? Ah, sim, quase morri, sofri um acidente, mas aí não vale a pena a gente citar aqui que... Vai. Mas é isso, gente. Essa é a nossa história. Obrigado, Rafa. Você queria complementar alguma coisa? Não, vai complementar. Sim. Olá, gente. Não sei se todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Ana Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Eu tenho 34 anos também. Sou formada em administração, mas agora, atualmente, a minha profissão é cuidar das minhas filhas e da minha casa, né? Eu sou exclusiva para minha família. E eu falo que viver o RA foi a coisa mais radical que eu decidi viver durante a minha vida inteira, né? E quando eu vi o tema, falei, amor, a gente tem que ir lá, né? Porque a gente gosta muito de falar sobre isso, porque é algo radical e é algo duro de se viver, né? E todo mundo aqui, né? A maioria vive o RA. Todo mundo, acho que a Vanessa e o Márcio viveu o namoro cristão, mas a maioria que vive o RA, e pode dizer que é algo difícil, né? Algo fácil não, a gente está falando aqui algo que dói às vezes, que você pensa em desistir todo dia, mas é Deus que está ali, né? E assim, eu não me arrependo de ter vivido isso. Eu vejo frutos no meu casamento, né, por conta do RA que eu vivi. Durante o RA, eu e o Rafael, foi 6 meses de RA, mas foi 6 meses que a gente consertou a nossa vida, assim. A gente conversava sobre tudo, sobre finanças, sobre tudo. Então, assim, eu acho que a gente casou muito alinhado, né? E eu sempre falei para o Rafa, Rafa, é Deus mesmo na nossa vida, porque o meu pai e a minha mãe não conheciam o Rafael. Eu falei assim, Rafa, se meu pai e minha mãe deixar eu casar com você,
porque eu fico pensando hoje, eu tenho 3 filhas. Chega uma das minhas filhas lá com um rapaz que eu não conheço, eu não sei de onde é, não, vou casar com a sua filha daqui 6 meses. Eu acho que eu ficaria assim, meu Deus, será que é? E aí minha mãe disse que sentiu, né? Eu creio que foi o Espírito Santo mesmo. Tem que ter mãe crente, viu, gente? Ajuda bastante. Sim. Olha aí. E aí minha mãe disse que sentiu que o Rafa era um rapaz bom e que iria dar certo. E eu acredito que isso também... Porque eu falei assim, ó, se meu pai e minha mãe não deixar, eu não vou casar com você, não. E aí meu pai e minha mãe, não, pode casar. Ele foi lá pedir minha mão em casamento e tal. E foi uma loucura, gente. Foi tudo muito intenso na minha vida. Com 6 meses a gente casou. E com 6 meses de casada eu engravidei. Né? A gente tem 12 anos vamos fazer 12 anos de casada. A gente tem 3 filhas. E eu não me arrependo de nada. De nada. Eu vejo a mão de Deus em tudo. Assim, eu acredito que Deus tem cuidado, né, da minha vida, da minha família. E se eu tenho um conselho para dar para vocês, né? Sei que eu não sou ninguém, mas se Deus colocou a gente aqui é porque, né, a gente... enfim, se eu tenho um conselho para dar para vocês, pense sobre isso. Pense sobre a questão de santidade. Né? O RA, ele é para você viver uma vida santa, né? Como solteiro, é para você viver um tempo santo, né? Depois que você casa, o Ângelo já casou, né? O Ângelo e a Yara já casou, a Gabi e o Tantso. O RA não é garantia de que você vai fazer o RA aqui, você vai ser feliz no seu casamento, vai dar tudo certo. Não, casamento é dia a dia, né? Casamento é você lutar dia após dia, ali é uma construção, né? Mas o RA, ele é muito bom para você cuidar da sua santidade na sua juventude, né? Para você ser santo no agora, né? No agora, no momento que você está agora. Entendeu? E é isso. Já falei demais. Deixa eu só dar uma de Danilo Gentili aqui, te fazer uma pergunta. Não. Brincadeira, faz. Fazer uma entrevista, que eu conheço algumas histórias. Aí eu quero fazer uma pergunta. Normalmente a gente vai falar sobre RA, a gente fala sobre santidade e tal. E eu tenho na minha mente, tá? Isso aí, não é Deus que revelou nada, é uma parada que eu fico pensando e observando. Sim. Que é o quê? O poder que a mulher tem dentro do relacionamento em relação a essa questão do lado sexual. Então, o poder de frear algumas coisas. Então, uma vez eu estava conversando com o Rafa e ele contou algumas histórias do RA de vocês. E dos mole que você não dava para o Rafael no período do RA. Não. Deixa eu responder. Não é tarado, mas eu estou falando assim, que existiam... Você está entendendo? Que existiam alguns pontos importantes. Deixa ele falar, não. Mutou o microfone. Oi. Então, eu ia até fazer essa pergunta aqui, só que eu estava tentando formular ela ali e eu não consegui formular de jeito nenhum. Que eu ia perguntar para vocês assim, qual é a ideia principal, o objetivo principal de se decidir pelo RA e não por um namoro comum. Porque eu, vou confessar para vocês, eu fiz isso por obediência. Não é porque eu queria, não. É isso aí. Eu acho que não é porque 100% eu dos queria, caras, não. eu acho que a mentalidade é essa. Porque eu queria, era bagaceira mesmo. É isso aí. Não tem invenção aqui de não. Mas, né, a gente estava falando muito sobre isso na igreja. Eu falei, não, vamos na raça. Tanto que eu casei em 6 meses, né, gente? Não tem problema. O cara não tem dificuldade, entendeu? Não tem dificuldade. 6 meses. Então, que aí a Carol vai responder essa questão dos limites. Por mais que eu tivesse ali no propósito, no objetivo, e ali ter entrado ali nesse desafio por decisão, por obediência, né, por entender
de acreditar na palavra dos meus pastores, na época, dos meus líderes. Se desse mole, eu... Maria. Era vapor. Assim, gente, a minha história, né? Eu era noiva, eu era noiva antes de me relacionar com o Rafael. Então, eu vim para a igreja noiva de um rapaz, ele me trouxe para a igreja, e aí, conhecendo Jesus, conhecendo, né, a palavra de Deus, eu decidi que aquele relacionamento não era para mim. E aí, quando eu decidi isso, eu decidi na minha vida que eu nunca mais teria um relacionamento daquele jeito, que eu ia me relacionar de forma diferente. E isso era decidido, eu não tinha nem previsão de quem ia casar com quem, se era o Rafael, se era outra pessoa, mas eu tinha decidido isso na minha mente, de que eu não iria viver mais um relacionamento de qualquer jeito, né? E aí, tinha decidido. Então, quando eu comecei com o Rafael, eu já falei, eu só vou me relacionar se for no RA, e coloquei todas as minhas regras, e eu acho assim, que para a mulher, né, a maioria das mulheres, isso é mais fácil. Para o homem é mais, o homem vai onde a mulher vai permitindo, né? Para a mulher isso é mais fácil, né, de colocar o seu limite. Não, você só vai até aqui. E eu já conheci a fama do Rafael, que não era boa. E aí, sabendo disso, eu falei, não, beleza. Então, se você quer casar comigo, você vai ter que fazer. E aí eu coloquei minhas regras. E assim, eram tão assim... Eu sabia quem era o Rafael. Eu acredito que eu conhecer o Rafael e os nossos líderes também nos conhecer, fez com que isso... Porque a gente tem muito assim, não pode isso, não pode beijar, não pode isso, não pode aquilo. Mas a gente precisa ter na nossa mente que, assim, a gente pode fazer, mas a gente, assim, decide não fazer. E outra, o Rafael mesmo, a gente vivia muito tempo assim. Eu lembro que uma vez a gente teve um atrito com a Sheila, porque a gente ficava, o Rafael me buscava, a gente ficava muito tempo só, né, assim. E eu vi que aquilo estava meio estranho, né? Porque quando não tem ninguém para te confrontar, porque quando você está com uma pessoa ali do lado, uma pessoa aí, às vezes você dá uma olhada, às vezes a pessoa já está ali, né? Te olhando, Quando você está sozinho, então é um ambiente... livre de olhos. É um ambiente bem propício. Aí a Sheila pegou e falou, Rafa, eu não queria que você buscasse a Carol mais sozinha, eu queria... Leva a Raquel, né, que é a irmã dele, leva alguém. Aí tem o Rafael... diferença dos RA atual para esses RA de antigamente? Esses RA de hoje em dia presta mesmo, cara? Não. Eu acredito assim, que cada um sabe o seu limite. Cada um sabe o seu limite. Às vezes o meu limite, o do Rafa, não é o limite do Ângelo e da Yara, não é do Tantso. Então, eu acho que cada um vai viver a sua história. Mas cada um tem que analisar essa questão da santidade, da sua santidade. Eu analisava, não era legal para mim, não ficava um clima legal, ia me fazer pecar, ia me fazer sair do propósito. E o que a gente tem que ter na cabeça é que o meu propósito é com Rafa, é com Deus e com Rafa. Né? Não é com o líder, não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus. Então, é algo seríssimo. E aí eu ficava... Aí a Sheila questionou o Rafa e foi aquela briga. Aí a Sheila só falou assim para o Rafa. Eu me lembro dela falando assim, Rafa, você tem condições de ficar sozinha com a Carol? Você tem condições? Analisa aí o seu coração, analisa aí. Te analisa aí. Aí o Rafa pegou e abaixou assim a cabeça e falou... realmente, eu não tenho condições de ficar sozinho com a Carol. E aí, é essa análise que a gente tem que fazer, né? Do nosso coração e da nossa conduta. Você tem condição? Tem gente que tem gente que não tem. Então, por isso que eu falo que o RA é algo muito individual, é da pessoa e Deus, né? Porque tem coisas que me fazem pecar que não vão... O Ângelo já não é o que o Ângelo vai fazer o Ângelo pecar, que não vai fazer o Rafa pecar, mas que me faz um relacionamento com o Espírito Santo, né? Sim. Deus vai te falando o que é legal e o que não é. Sim. Muito legal, gente. Uma pergunta aqui muito boa, que não quer calar, que acho que a igreja tem essa dúvida. O Márcio fala, gente. Prova pra gente, Márcio.
Márcio, quem é você? O que você faz? Quanto tempo de evangélico? Fala aí. Essa pergunta aí é mais difícil, né? 19, né? E fala, gente. Falo. É verdade. Bom, você já falou meu nome, Márcio, né? Tenho 41 anos. Sou casado com a Vanessa, pai de 2 filhos, o Samuel e a Laura. Infelizmente, a gente não vivenciou o RA, porque quando a gente chegou na igreja ainda nem tinha. Meu Deus. Nem tinha, e também a gente já namorava, já tinha 5 anos, né? Então a gente não vivenciou, mas quando a gente chegou na igreja, a gente logo entendeu que precisava casar, e a gente chegou em 2004 e casou em 2005, né, de imediato. E aí já vão fazer agora, em julho, 18 anos, contando com tudo, 24 anos junto aqui. Uma salva de palmas, gente. Que isso. Muito legal, muito legal. Vanessa, fala pra gente, antes do Márcio continuar os outros temas, quem é você, Vanessa? Você é a Vanessa? Eu sou a Vanessa, gente. É a Vanessa. Pode falar, Vanessa. Eu sou a Vanessa, mãe de 2 filhos, esposa do Márcio, mãe, né? Mãe do Márcio. Me formei em administração, mas atualmente eu sou só mãe. Não exerço profissão, só tudo isso. Porque só mãe, só isso. É tenso. E o que mais? 19 anos de evangelho. Caramba. Gosto de louvor, dessas coisas assim. É verdade, ela canta aqui domingo, quem já viu, coisa mais linda. Vanessa, uma pergunta legal aqui. O RA não é uma regra, né, gente? Tem como dar certo namorando, sim, tá? E a gente está vendo a prova aqui, você vê que a galera da antiga também, né, não tinha essa de RA e ia. Mas a gente percebe que tem casos e casos aqui, tem pessoas, né, que fazem RA à distância, tem pessoas que estão próximas, tem pessoas que não estão, e enfim, que nem a Carol falou, é um relacionamento com o Espírito Santo. Eu particularmente acredito que nem o nosso pastor Luiz Carlos fala, que o lugar que Deus nos colocou diz muito sobre como a gente deve servir, né? Se Deus te trouxe para cá, mano, é para você desfrutar 100% do que Deus tem deste lugar para você, né? Deus, ele não vai te colocar num lugar onde você não tem que florescer, né? Então, assim, se talvez não fosse para você conhecer esse método, essa parada, eu acredito muito que Deus não tinha te trago para cá, velho. Então, eu penso o seguinte, mano, Deus não te leva para o lugar para você não desfrutar 100% daquele lugar que Ele tem para você. Se Deus te trouxe aqui para a igreja de Cristo Dogmas, quantas igrejas tem no Gama, alguém sabe? 1 bilhão. Mano, Deus te trouxe para cá, mano. Que essa galera, para esse tempo, bilhões de estrelas no céu, galáxia, você tem um planeta, tem vida, um Brasil enorme, só tem o Gama, Deus trouxe você para esse lugar, para esse momento. Eu duvido muito que é para você se encontrar nesse lugar, nessa situação e não desfrutar dessa parada, mano. Isso é muito sério, isso que eu estou falando. E dando continuidade aqui ao que a Vanessa estava falando, que eu nem lembro, mas era legal. Vanessa, o que você tem a dizer por pessoas que não, entendeu? Não quer esse negócio de RA, não quer essa parada de... O que você entende? Já que você não fez, deu certo, não foi uma opção meio que... Entendeu? Para você, o que você pensa sobre esse tipo de situação? Eu estava até comentando com o Samuel hoje, né, contando Quem é Samuel, história, Vanessa? O meu filho, bem bonitinho. Eu praticamente vivi um RA mesmo no mundo, né? E graças a Deus eu tive uma proteção, né? Meu pai e minha mãe foram muito mais severos comigo. Com as minhas outras irmãs já relaxou, agora comigo foi muito severo. E eu fui muito protegida por causa disso. Eu entrei no relacionamento com o Márcio muito nova. Então, eu não via ele. Eu só via final de semana. E quando meu pai não me pegava e sumia para outro lugar, para eu não ver o Márcio. Então, assim, a gente viveu um relacionamento no mundo, mas muito distante, né? A gente não tinha proximidade e tal.
E eu lembro que quando a gente veio para a igreja, e aí a gente logo noivou, no noivado eu fui ver o Márcio na segunda-feira pela primeira vez. Eu nunca tinha visto ele numa segunda-feira, nem terça, né? Então, assim, eu nunca tinha visto ele, né? Então, a gente meio que viveu um RA, não, né, desse modelo e tudo. Eu creio que foi uma proteção de Deus. E mesmo assim, a gente tendo todas essas limitações, como a gente até falou lá no curso de noivos, ainda assim a gente teve consequências do pecado depois no casamento, né? Por não, mesmo não entendendo, não vivendo sem ter essa noção de Deus. E ainda assim a gente ainda teve consequências depois dentro do nosso casamento. E se não fosse Deus na nossa vida, né, a gente não teria permanecido, né? E por causa da palavra, do entendimento, a gente buscar essa questão de saber se relacionar e buscar isso, a gente foi conseguindo restaurar e viver, né? Falar, não, é para sempre e vai ser. E, então, por causa da igreja, por causa do que eu aprendi aqui, gente, eu te falo uma coisa, se eu tivesse casado no mundo, não teria durado 1 ano, não tinha durado, né? Porque as dificuldades sem entendimento, a gente não consegue manter. E aí a gente conseguiu manter o nosso casamento por causa do entendimento da palavra, né? Isso que nos fez estar aqui até hoje, né? Então, é isso. Eu acho que o romance aprovado é uma bênção. E entrem, gente, vivam isso, né? Porque é uma oportunidade que Deus está dando para cada um aqui de vocês. Eu não pude vivenciar isso, né? Meio que parecia um pouquinho, mas não era o RA. E que vocês possam viver isso, porque é uma bênção, né? É você se guardar, é você ter esse compromisso de santidade com Deus. Como a Carol falou, depois do casamento, eu acredito que continua sendo uma construção. Isso não define que seu casamento vai ser perfeito depois disso, mas é uma santidade que você teve com Deus e depois você vai construindo. E eu acho que é muito mais fácil. Você se conhece muito mais, né? Se tiveram mais tempo para conversar, para... Às vezes, com a consequência do pecado, fica muito mais difícil você ter a convivência ali, principalmente no começo. Como o Vanessa falou, a gente teve algumas consequências de pecado e durou bastante tempo. E foi muito mais difícil aquele começo para a gente. E quando a pessoa começa no RA... Andou meio metro já, já chega um pouquinho à frente, né? Uns 3 metros, né? Meio metro é pouco. Alguém tem alguma pergunta para alguém daqui ou da Nova, ou de qualquer um? Não? Não é possível. Então vamos ao telão, a nossa última pergunta. Quem vai responder? Como comunicar de forma saudável com a minha namorada sobre a minha fé? RA, hein, gente? Namorada não. Como comunicar de forma saudável? Tua fé, como é que é? Tipo, a minha fé é cristã, da minha namorada é umbanda. É isso ou é tipo uma parada... E eu lacei, moço. Essas perguntas também, ela foi coletada para pessoas que não são cristãs, né? Então tem dois nichos aí. E no caso aqui, é no caso de uma pessoa que ela namora, né? Com uma pessoa de fora, né? Então ela é da igreja, mas ela namora, né? Ela optou pelo namoro, né? Então, como comunicar, no caso, essa... A comunicação Deus abençoe, não dá para mim, não está dando. Assim, do jeito que está, não está legal. Acho que é o ponto da gente acabar com isso aqui. Eu acho que essa é a comunicação principal. Se for uma parada, né? Não dá para... Não se concordam essas duas coisas, não dá. Agora, a comunicação saudável da minha fé para uma pessoa que já é crente... Cara, você já é crente, como é que você vai comunicar uma... Vocês estão entendendo? Toma! A dificuldade, tipo assim, não é para se ter dificuldade nisso, é para vocês viverem a mesma coisa. Como é que você vai comunicar algo que a outra... Então, assim, acho que não existe. É mais uma atitude, sim. Entendi.
Uma pergunta que eu queria fazer para o Márcio. O Murilo quer falar? Desculpa, fala. Não, só dando complemento, exemplo, você levou alguém, a pessoa se converteu, mas namorava e a namorado ou a namorada não quis. Cara, naquele âmbito de julgo desigual. Você quer viver isso para o seu casamento? Você quer que alguém que você ama a Deus, mas a pessoa não acompanha você, então ela também não te ama. Então você tem que saber medir essas coisas, né? Eu lembro que até eu já tive esse caso de namorar e estava voltando para a igreja. E aí eu lembro que foi até o Júlio mesmo que falou. Foi você, cara. Você não quer optar pelo RA, não quer fazer isso. Você acha que você ama essa menina desse tanto se você não está amando nem a Deus? Então, mais ou menos esse balancear que você tem que fazer. Você começou a amar a Deus, não tem como a pessoa dizer que te ama também e não acompanhar aquilo que você acompanha, né? Então, basicamente é isso. Que isso, hein? Nem lembra. E foi ele que disse. Eu sou tão usado que eu nem lembro. E não existe RA missionário, tá? Existe sim, o Cristo não aí. Não existe, em nome de Jesus. Eu vou ganhar alguém no mundo para comer. Não existe isso, pelo amor de Deus. Uma pergunta que eu queria fazer para o Márcio, se o Rafael quiser complementar também, que é a galera mais velha aí. Mano, você olha para essa galera aqui, está aqui, e para essa galera, realmente o RA funciona, véio? Vale realmente a pena, de fato? Porque os meus pais, eu faço RA também, galera. E meus pais já não curtem muito, não, o RA, entendeu? Falam, não, você tinha que estar namorando, te conheço, ia dar certo, sim. Eu já fico, caramba, como é que é isso? Porque você tem filho, né? E a Vanessa falou dele. E, Márcio, fala pra gente se realmente isso funciona. Você falou que tem as vantagens e tal, mas você, pela sua experiência, né? Se realmente isso dá certo mesmo, Márcio, na íntegra. O RA? Esse caminho aí. Bom, primeiro tem que entender o porquê do RA e o que se faz no RA, né? Às vezes as pessoas falam só que... Não se faz nada. Não, pois é, mas fala assim, é só no beijar, mas por que no beijar? O beijar leva alguma outra coisa, que leva outra coisa e aí... E que leva só filhos. vai, não volta. Só vai e não volta. Então, assim, por que a pessoa está procurando isso? Porque ela quer um relacionamento dela com Deus. Então, se a pessoa quer um relacionamento com Deus e o pecado não nos une a Deus, né? Ele nos afasta. Então, assim, se você quer ter o seu relacionamento, vale a pena. Agora, se você vai perder seu relacionamento com Deus, né? Pelo menos momentâneo, até você se arrepender e tudo, ali você não vai fazer. Agora, como a Carol falou, o RA ele não garante que seu casamento vai ser um casamento bom, ou que vai dar certo, ou que não vai. A gente conhece pessoas que fizeram RA e o casamento não deu certo, né? Mas assim, eu falo que é o relacionamento que você tem com Deus diariamente. Então, se você sabe que você vai pecar contra Deus, é melhor não fazer, não é certo? Eu vejo assim. Então, vale a pena sim. Bacana. Em uma dessas, a gente ia muito em palestra que falava sobre a corte. Em uma dessas palestras, uma moça deu uma ilustração falando assim, que existe um abismo, que é o pecado, né? E aí a gente pode escolher viver andando ali na beirinha do abismo ou bem longe do abismo, né? E aí você viver na corte, né? Na época, e você viveu no RA, você anda longe desse abismo, que é o pecado. Porque se você cair no RA, você vai cair com o quê? Com um beijo, né? Algo... A cara no chão. Com um beijo e tal. E se você anda no namoro, você está ali na beirinha do abismo. Você vai cair com algo mais sério. Então, eu fiquei pensando muito nisso também. Se a gente pode viver longe daquilo que nos faz cair, por que a gente vai escolher viver ali na beirinha, né? E assim, eu acho que o RA é bom para isso, né? Para a gente ter essa avaliação, né? De como a gente quer viver com Cristo, como a gente quer ter a nossa vida com Cristo, né? E é isso. Eu vivi uma coisa no meu RA, que era o quê? Meu pai era uma das pessoas... Meu pai é uma pessoa muito direta, ele fala muitas é teu coisas. Pai, Ângelo? Meu pai é o Antônio Mário. Meu pai ele tinha uma frase que era bem assim, o Luiz Carlos só inventou esse negócio de RA na igreja
porque ele não quer que as filhas dele namorem. Essa era a frase do meu pai. Então, assim, meu pai, ele era um dos caras que realmente era totalmente contra. Então, isso às vezes gerava alguma dúvida na minha mente. Às vezes eu ficava meio assim, tipo, cara, será que esse negócio é para ser mesmo? Meu pai, só que assim, tinha muito do pecado falando também, né? Meu pai tá certo, é verdade, ele está inventando isso e tal. Mas o ponto principal é, que eu acho que ajuda numa situação dessa, que é o seu caso, igual você falou, né? Dos seus pais e tal. Você está perto de pessoas que vivem essas mesmas coisas, então, está perto de pessoas que vivem o RA e aceitaram isso na vida delas, e está perto de pessoas que amam você e essa pessoa que você está se relacionando. E aí eu coloco liderança, seus amigos, mas que entendem o que você está vivendo, que aí vão te dar algumas ajudas, algumas direções para o lado certo, entendeu? Porque uma palavra contrária daquilo que você está vivendo em Deus não quer dizer que o que essa pessoa está falando está certo, por mais autoridade ou por mais importante que seja essa pessoa. Igual, meu pai falava isso para mim. Estava certo? Não, mas meu pai é uma autoridade extraordinária na minha vida. Mas, nesse momento, ele falou algo que não é certo. Então, você tem que buscar ter tranquilidade para não entrar em confusão, porque a questão que o diabo quer é que você entre em confusão, que a sua mente entre em parafuso. Então, aquilo ali já não faz tanto sentido, já passa, e aí você vai dando brecha, né? Aí é o que o Márcio falou, é o beijo que leva a outra coisa, que leva a outra coisa, que leva aos filhos. Então, acaba tendo essa questão. Heitor. É isso. Galera, muito obrigado. Uma salva de palmas para essa rapaziada aqui. Acabou o tempo? Rafael vai falar? Acabou não, pera aí, bate palma não. Não, é porque é o seguinte, na Bíblia não tem exemplos, né? Tem Sansão e Dalila, foi terrível. Não tem namoro. Na Bíblia não existe essa figura. As pessoas já se casavam e pronto. Então, assim, a gente pode concluir que o namoro é uma invenção mundana mesmo. E você pode tirar... Os nossos pais, não. Nossos avós, talvez, nossos bisavós, eles não namoravam, não. Os pais que arrumavam o casamento, eles praticamente se conheciam quase que no casamento lá. E eram casamentos que duravam 50, até a morte. Até hoje. E hoje o povo namora, o casamento não dura um mês. Como eu já vi alguns casos aí, casou, separou. Então, assim, vale a pena a gente fazer essa reflexão aí. Não tem na Bíblia. Quem inventou foi o mundo. Então, e aquilo que a Carol falou, né? Você vai andar ali na beira do abismo, assim, se equilibrando. Então, tem que ser analisado isso. E conselho meu, que foi o que eu fiz, principalmente para os homens, não entra nessa não, se tu não tem uma estrutura financeira, emocional, vou casar daqui 5 anos, moço, então deixa quieto. Quando tiver faltando um, tu entra. Não fica inventando isso agora para tua cabeça não, que é só para passar dificuldade. E outra, deixa eu terminar. Não acreditem que o relacionamento, o RA, o futuro casamento vai te completar, vai resolver problemas que você possa ter. Não vai. Não vai. Se você tem problemas... carência, né? Para se controlar com a questão da pornografia, masturbação. Eu vou casar e isso aí vai passar. Não vai não. Não vai, isso é ilusão. Então, entre nisso, não achando que isso vai resolver seus problemas, mas resolva os seus problemas antes, para que assim você possa entrar nisso. Acho que só isso. Acho que complementando o que vocês falaram aqui sobre a questão desse ponto, né, em si, o RA em si é um estilo de vida, certo? Então, você necessariamente não precisa estar com alguém para estar no RA, né?
você precisa ter uma vida de um relacionamento aprovado, né? Eu gostava de falar dessa forma. O RA, antes de ser um romance aprovado, ele é um relacionamento aprovado. Aprovado com quem? Entre tu e Deus, né? Então, e aquela questão, você vai entrar no casamento, optou pelo RA, cara, já entra com essa, que eu creio que a maioria que entrou, cara, tem hora para acabar. Então, assim, se eu não entrar com foco no altar, mano, você vai sofrer nesse processo, né? Como eu falou, às vezes você vai ficar lá, não tem condição para mim levar isso para frente, termina, né? Às vezes vai doer, né? Em algum processo, mas é melhor você terminar dentro do RA e da proteção, né? Então, o RA nesse conjunto todo, né, é bom frisar que ele é para proteção, não é uma imposição de regras que é para te condenar, para te impedir, né? Aqui a gente tem algum caso, o Murilo falou, eu também, a Gabi, a gente namorou lá fora e a gente sabe como que isso prejudicou a nossa vida. Namoro mundano, namoro no estilo. Então isso trouxe sequelas, trouxe problemas para o casamento também, né? Então, assim, é interessante sim você pegar isso e optar trazer isso como um estilo de vida, que o RA é uma proteção, né? Serve para proteger você e proteger seu futuro, né? É só isso que eu queria frisar só. Amém? Amém? Fique de pé. Queria que você desse uma salva de palmas para essa galera aqui. Para Jesus, pela vida desta galera aqui. Tá. Vem cá, Rafael. Vamos orar para esse povo aqui rapidinho. Só esperar eles descer. Vamos orar para esse povo aqui, tu ora. Avisos importantes. Culto. Amanhã, que horas? Às 18. Beleza? E tem algum outro aviso? Esse é o mais importante, galera. Não faltem o culto. Beleza? Rafael vai orar por vocês. Amém? Amém. Vamos orar então, queridos. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Vai falar desse tema, é algo extraordinário. É uma ferramenta fantástica que o Senhor nos entregou para que nós possamos viver de uma forma diferente com que o mundo vive. Nós não podemos, Senhor, falar que somos cristãos, nós não podemos falar que servimos ao Senhor e não vivermos de forma diferente. Então hoje, Senhor, eu quero clamar, Pai, para que o Senhor possa plantar essa semente no coração dos teus filhos. E, Senhor, que nenhum deles, Senhor, desejem outra coisa a não ser um relacionamento aprovado, a não ser viver uma vida, Senhor, de acordo com os teus princípios, Senhor. Viver uma vida voltada para a santidade, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Leva os teus filhos para os seus lares, Senhor. Livra-os do mal, Pai. E que essa semana, Senhor, que está se iniciando, seja uma semana fantástica para todos eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, guerreiros e guerreiras. Uma salva de palmas para Jesus.